Então nós vamos falar sobre a teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência. Para isso, nós vamos considerar que esses pares de elétrons estão em orbitais. Na maioria dos casos, o nosso desenho não vai ser um orbital S ou um orbital P, mas sim bem a cara de um orbital híbrido, do tipo SP, SP2, SP3, que tem essa cara aqui. Ou seja, esse é o nosso orbital, como se isso aqui fosse um lobo do orbital e a outra parte pequenininha fosse esse aqui, desse jeito aqui, beleza? Bom, então a gente vai considerar o seguinte, que cada molécula tem domínios de elétrons. O que são os domínios de elétrons? São essas regiões ou orbitais onde estão os elétrons. É importante lembrar que alguns são domínios ligantes e outros não ligantes. Diferenciá-los vai permitir que a gente determine a geometria das moléculas. Vamos lá então. Então vamos começar aqui por essa molécula que é o dióxido de carbono. Uma molécula que a gente sempre tem que saber o nome dela. É importante a gente identificar os domínios de elétrons, que são essas regiões onde os elétrons estão concentrados. Aqui nós temos dois domínios de elétrons. Ó, isso é um domínio de elétrons e isso aqui é um domínio de elétrons. E a gente já começa dizendo assim, ó, uma ligação simples é um domínio. Se for uma ligação dupla, como essa, também é um único domínio. E se for uma ligação tripla, também é um único domínio de elétrons. Então, a gente pode imaginar essa molécula desse formato aqui. Imagina que nós temos agora dois domínios de elétrons. Aqui está um domínio na minha mão direita e um domínio na mão esquerda. O que tem no centro? No centro nós temos o átomo de carbono e nas pontas aqui o átomo de oxigênio. O que a teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência diz pra gente? Que nós vamos ter os domínios em uma disposição espacial tal que a repulsão entre os domínios seja a menor possível. Os domínios estão carregados de elétrons, e elétrons são cargas elétricas negativas que se repelem. A menor repulsão possível é aquela que os domínios vai estar num ângulo igual a 180 graus. Bom, em torno dessa molécula, em torno do átomo central, então nós temos que tomar um átomo central para fazer isso, e tem que ser um átomo que está no centro de pelo menos outros dois. Em torno desse átomo central, então, nós temos dois domínios, e esses dois domínios, é importante anotar que do total de domínios, então esse é o esquema que nós temos que seguir, desses dois domínios, os dois são ligantes, ou seja, eles fazem ligação. Nós já vamos ver exemplos de não ligantes, são aqueles domínios que não fazem ligação. Nenhum é não ligante. Isso quer dizer, então, que o arranjo da molécula, o arranjo dos domínios, segue uma linha reta. Por isso o nome desse arranjo é linear. Quando todos os domínios forem ligantes, o arranjo é igual à geometria da molécula, linear. Então nós temos aqui uma molécula que tem uma geometria linear. Por que é linear? Porque é uma forma de linha. Uma coisa importante, a gente sempre tem que saber qual é o ângulo da ligação. Se ela é linear, obviamente é de 180 graus. Agora vamos para outra molécula, o BF3. Vou seguir esse mesmo esquema e sequência aqui do lado de cá. Note que agora nós temos três domínios de elétrons. Vamos adicionar mais um domínio aqui então. Vamos legal de trabalhar com balões e eles automaticamente assumem a situação de menor repulsão no espaço. Então nós temos aqui os três domínios de elétrons. Se nós buscarmos várias disposições do espaço, nós vamos ver que a disposição em que eles estão mais distantes uns dos outros é com um ângulo de 120 graus. Ou seja, aqui nós teremos a menor repulsão possível. Nesse caso, então, nós podemos anotar que nós temos três domínios de elétrons. Olha os domínios aqui, ó. Aqui os domínios são ligações simples.
Esses 3 domínios de elétrons, todos eles são ligantes. Nenhum deles é não ligante. Bom, o arranjo dos domínios, os domínios estão arranjados em um formato que a gente chama trigonal plano. Trigonal de 3 ângulos, e está num plano, né? É uma estrutura que está no mesmo plano. Lembrando que, se todos os domínios forem ligantes, ou seja, não tem nenhum ligante, o nome do arranjo é igual ao nome da geometria. Então a geometria também se chama trigonal plano. Vamos adicionar mais um domínio aqui para a gente tratar agora da molécula de metano, o CH4. Outra molécula que você tem que lembrar o nome dela. É aquele tipo de molécula que qualquer vestibular, concurso, prova por aí, espera que você saiba o nome dela. Bom, nesse caso, nós teremos uma estrutura tridimensional que nós podemos desenhar assim. Lembrando que as linhas retas estão no plano do quadro, a cunha fechada está saindo do plano do quadro. Então as linhas retas estão aqui. Esse hidrogênio e esse hidrogênio está aqui saindo na cunha fechada e a cunha tracejada entrando no plano do quadro. Agora, nós temos 4 domínios de elétrons. 1, 2, 3, 4. Desses 4 domínios, nós sabemos que todos eles são ligantes, todos eles fazem ligações. Então nós temos aqui 4 domínios ligantes e nenhum não ligante. Essa estrutura tridimensional, ela aponta para os vértices de uma figura chamada tetraedro. Então essa geometria se chama o arranjo se chama tetraedro. E a geometria da molécula, lembrando que quando todos os domínios são ligantes, a geometria também vai ter o mesmo nome. Agora vamos para o caso em que um domínio é não ligante. Então vou retirar um dos domínios ligantes daqui e vou adicionar um não ligante de uma cor diferente, para diferenciá-lo mesmo. E aí vocês podem observar o seguinte, que nesse caso, nós podemos dar como exemplo a molécula de amônia. Essa é outra que você tem que saber o nome. A amônia tem 4 domínios de elétrons. Mas onde estão esses 4? Bom, os domínios ligantes, eu acredito que vocês já identificaram. São essas ligações do hidrogênio com o nitrogênio. E aqui nós temos um domínio não ligante. Estou segurando nele, ok? Esse domínio não ligante, ele é mais volumoso mesmo. E qual é o efeito desse volume? Quer dizer que os elétrons estão mais espalhados. Veja só, cada par de elétrons que eu tiver na fórmula de Lewis que não faz uma ligação, ele se chama domínio não ligante. Igualmente aos ligantes, ele vai fazer com que tenha uma repulsão entre essas regiões ocupadas de elétrons, chamadas de domínio, e essas repulsões vão promover então a geometria dessa estrutura como um todo. Então vejam só, aqui nós temos 4 domínios de elétrons. 1, 2, 3, 4. Desses 4, nós sabemos que 3 são ligantes e que 1 é não ligante. Bom, o arranjo dos domínios continua sendo tetraédrico. Esse arranjo é tetraédrico. Toda vez que eu tiver 4 domínios, o arranjo vai ser tetraédrico. Contudo, para determinar a geometria da molécula, nós consideramos apenas os domínios ligantes.
sob a influência do domínio não ligante. Então, como que é o nome dessa geometria agora? Se a gente observar direitinho, a gente vai ver que, ligando todos os pontos aqui ao ponto central, isso aqui parece uma pirâmide com uma base triangular. Então, essa molécula aqui se chama, a geometria dessa molécula se chama piramidal trigonal. O trigonal aqui é uma pirâmide de base triangular. Adivinha? A gente vai ter pirâmide de base quadrática também como geometria de molécula. Agora, olha o efeito do domínio não ligante. Em um tetraedro, se nós fizermos um ponto central e conectarmos eles aos vértices, nós teremos um ângulo em todas as partes aqui, no caso das ligações, de 109,5 graus. Contudo, o domínio não ligante, por ser mais volumoso e promover uma repulsão maior, ele espreme os domínios ligantes um pouquinho, promovendo uma maior repulsão e fazendo com que o ângulo diminua para 107 graus. Quando nós olhamos para a molécula de água, que também tem 4 domínios, e agora 2 não ligantes e 2 ligantes, então 4 domínios, 2 ligantes e 2 não ligantes, nós vamos perceber que essa repulsão é ainda maior. Vou colocar esse domínio aqui. Veja aqui os 2 domínios não ligantes e os domínios ligantes. Como os domínios não ligantes são mais volumosos, a repulsão é maior, nós teremos então um ângulo aqui ainda menor. É claro que, por ser 4 domínios, o arranjo dos domínios, como os arranjos estão no espaço, é tetraédrico. Contudo, para determinar a geometria, nós observamos todos os domínios sob influência dos não ligantes, mas vamos olhar só os ligantes. E aqui nós temos uma geometria que a gente vai chamar de angular, porque tem um ângulo aqui, tá vendo? Então essa geometria é angular. Bom, tá aí então exemplos de estruturas e moléculas com 2, 3 e 4 domínios. Fechamos essa parte por aqui. Então, dando continuidade, nós temos agora geometria do tipo bipiramidal trigonal. Diferente de todas as demais, aqui nós temos que prestar atenção porque nós temos uma assimetria. O que é essa assimetria? Nós temos ângulos diferentes. Olha, primeiro que a gente tem que pensar em deixar sempre nessa posição aqui. Digamos que em pé, não é muito bem esse termo que a gente tem que usar. Onde a gente deixa essas posições aqui, que a gente vai chamar de axial, então estou segurando nas posições axiais, tudo bem? E elas estão a 90 graus aqui, com essas posições aqui. Imagina que isso é o globo terrestre, então essas posições aqui no meio, equatorial. Essa fica mais fácil de entender, né? Porque a gente tem a linha do Equador passando aqui. E nas posições equatoriais, nós temos então um ângulo de 120 graus. Então vamos tomar assim, como esse arranjo, para a gente definir agora todas essas 4 moléculas, começando pelo PCl5. E aí nós vamos fazer aquele exercício, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 domínios de elétrons. E desses 5 domínios de elétrons, vocês podem ver que todos os 5 são ligantes, nenhum é não ligante. Bom, então nós vamos ter um arranjo que chama bipiramidal trigonal. Por que bipiramidal trigonal?
Se eu esquecer essa bola de baixo aqui, sobra para cima uma pirâmide, não sobra? E do outro lado, não temos uma outra pirâmide? Então é como se a gente tivesse duas pirâmides, bipiramidal trigonal. Então o nosso arranjo é bipiramidal trigonal. E aí, como todos os domínios são ligantes, o arranjo e a geometria são iguais. Então nós temos tanto o arranjo dos domínios bipiramidal trigonal, quanto a geometria da molécula bipiramidal trigonal. Agora vamos para um caso em que a gente vai ter o arranjo bipiramidal trigonal, mas nesse caso nós vamos ter um domínio não ligante. Vejam só, é o caso do SF4. E aqui nós temos um domínio não ligante. Gente, por que eu escolhi um domínio não ligante na posição equatorial? Posso escolher qualquer domínio? Vamos colocar o domínio aqui. Vamos lá. Vamos entender qual domínio tem que ser ligante ou não ligante. Se ele pode ser equatorial, axial ou se tanto faz. Bom, se nós tivermos aqui na posição axial, esse domínio vai estar num ângulo de 90 graus com os demais domínios. Já na posição equatorial, nós vamos ter aqui um ângulo de 120 graus entre os domínios. Essa situação gera uma repulsão menor. E essa repulsão menor, então, nos mostra que os domínios não ligantes em arranjos bipiramidais trigonais sempre vão ser nas posições equatoriais, tá? Então vamos lá. Nós temos 5 domínios no total. Desses 5, 4 são ligantes e 1 é não ligante. Agora, olhando a parte verde, os domínios ligantes, nós vamos determinar então a geometria. Já falei para vocês, os químicos são divertidos, né? E essa geometria aqui, os químicos pararam e pensaram assim, ó, lembra uma gangorra, ó, os pés da gangorra e aqui onde o pessoal senta, ó, a gangorra. Então, essa molécula aqui tem uma geometria que a gente chama de gangorra. Lembrando que o arranjo também é bipiramidal trigonal. As demais agora, vamos para situações em que a gente tem maior número de domínios não ligantes. Vou retirar mais ligante. E seguimos então, lembrando que os não ligantes sempre têm que estar numa posição equatorial. Então nós temos aqui os nossos 5 domínios de elétrons nessa molécula, o ClF4. Olha os domínios não ligantes aqui. Tá vendo? São 5 domínios. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 domínios que vão determinar o arranjo dos domínios, que é bipiramidal trigonal. Mas desses 5, apenas 3 são ligantes e 1 é não ligante. E 2 são não ligantes. E agora, qual o nome dessa geometria? Se nós virarmos ela de lado assim, a gente vai ver que os ligantes formam exatamente a letra T, não é isso? Olha que simples. Então, o nome da geometria dessa molécula é T. Tá bom? Simples assim. O nome da geometria é T. E a outra situação que nós podemos ter
para um arranjo bipiramidal trigonal, onde nós temos 5 domínios de elétrons, é uma situação que a gente tenha 3 domínios não ligantes. Vou retirar mais um ligante aqui. Lembrando que o não ligante fica sempre na posição equatorial, axial. Então, os não ligantes sempre equatorial, enquanto os ligantes aqui agora estão só na posição axial. Vamos lá então. A gente observa aqui agora que temos 5 domínios de elétrons. Desses 5, 2 são ligantes, 3 são não ligantes. E os axiais estão a 180 graus um do outro. Isso quer dizer, então, que a gente vai ter uma geometria que vai se chamar linear. Lembrando que o arranjo dos domínios aqui se chama bipiramidal trigonal e que, antes de tudo, nós temos que determinar o arranjo dos domínios. Bom, dessa forma, então, vocês conseguem identificar a geometria de moléculas que têm arranjo bipiramidal trigonal. Na próxima aula, a gente vai ver aquelas que têm arranjo octaédrico. Até lá!